pote impossível de derrubar. Os bebês, quando comem, acabam derrubando muita comida, porque não tem muita coordenação motora. Mas essa invenção balanceia o pote e torna impossível derrubar a comida. Mas será? Resolveram testar. A mãe desse bebê comprou pra ver se ele realmente impediria o seu filho de derrubar a comida. E o resultado foi... Esse cara tava limpando o chão quando viu a surpresa que seus amigos deixaram. Ele achou que era só um pato, mas era muito mais. Tinha outro pato menor, e outro pato menor, e outro pato menor. Quanto mais ele tentava pegar o negócio do chão e ir embora, mais patos menores ele achava. Basicamente um pato infinito. Esse pai tirou uma foto da sua filha, mas isso salvou sua vida. Ela tinha tomado seu primeiro banho, e o pai achou essa cara muito engraçada. Então tirou essa foto e postou na internet. Muita gente comentou rindo da cara da menininha, mas o médico percebeu algo estranho e comentou: o olho dela tá um pouco amarelo? Se sim, vai no médico, por favor. E apesar dele ter achado que o médico tava exagerando e que não seria nada, ele resolveu ouvir. E quando chegou na consulta, o médico tava certo. Ela tava com um problema sério no fígado. E o comentário do médico salvou a vida dela. Esse pai tirou uma foto da sua filha, mas isso salvou sua vida. Ela tinha tomado seu primeiro banho, e o pai achou essa cara muito engraçada. Então tirou essa foto e postou na internet. Muita gente comentou rindo da cara da menininha, mas o médico percebeu algo estranho e comentou: o olho dela tá um pouco amarelo? Se sim, vai no médico, por favor. E apesar dele ter achado que o médico tava exagerando e que não seria nada, ele resolveu ouvir. E quando chegou na consulta, o médico tava certo. Ela tava com um problema sério no fígado. E o comentário do médico salvou a vida dela. Você sabia que existe uma ilha que fica dentro de um lago, que fica dentro de uma ilha, que fica dentro de um lago, que fica dentro de uma ilha, que fica dentro do Canadá? Esse jogo tá causando uma guerra. Ele é um mapa do mundo em que você pode desenhar qualquer coisa em qualquer lugar. E tem bandeira do Brasil espalhada em todos os países. Vários brasileiros estão indo de barco colonizar Portugal e desenhando a nossa bandeira, enquanto outros brasileiros estão tentando destruir a Argentina, pintando ela inteira de preto. E eu tenho um desafio: pintar a Chique Chique Bahia inteira de rosa. Esse gato virou ponto turístico do Google Maps por ser simpático demais. Ele sempre ficava no mesmo lugar, e todo mundo que fazia carinho nele deixava uma resenha. E ele tava com 5 estrelas há anos, até algum babaca deixar 1 estrela e cair pra 4.8. Esse gato só consegue fazer uma coisa de cada vez. Quando o dono levanta um dedo, ele consegue acompanhar, mas com 2 dedos o gato buga e ele fica completamente fora do ar. E o dono consegue até cortar as unhas dele, mas quando ele volta a mostrar só um dedo, o gato volta ao normal. Se ele encosta nele, ele morde na hora. Se ele mostra o dedo, ele também morde. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, ele buga. Quando ele tá lambendo o próprio pelo, o dono tenta fazer carinho e ele continua lambendo achando que é o próprio pelo. Esse gato só consegue fazer uma coisa de cada vez. Quando o dono levanta um dedo, ele consegue acompanhar, mas com 2 dedos o gato buga e ele fica completamente fora do ar. E o dono consegue até cortar as unhas dele, mas quando ele volta a mostrar só um dedo, o gato volta ao normal. Se ele encosta nele, ele morde na hora. Se ele mostra o dedo, ele também morde. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, ele buga. Quando ele tá lambendo o próprio pelo, o dono tenta fazer carinho e ele continua lambendo achando que é o próprio pelo. Esse diretor enganou todos os alunos. Nessa escola era 100% proibido levar celular, principalmente na sala de aula. Só que um dia o diretor entrou desesperado no meio de uma aula e disse: rápido, eu preciso usar o celular de alguém agora. Por favor, alguém me ajuda. Os estudantes ficaram em choque e vários deram o celular pra ele usar na hora. Só que não tinha nenhuma emergência. Era só uma tática pra descobrir quais alunos estavam com o celular. E por isso 10 alunos foram suspensos.
Esses são Joselene e Milton, e juntos eles tiveram 11 filhos. Essa é a Maxwilla. Esse é o Max Wilton, o irmão da Maxwilla. Esse é o Maxwell, irmão da Maxwilla e do Max Wilton. Essa é a Maxwell, irmã do Maxwell, Maxwilla e Max Wilton. Esse é o Max Welton e Max Wilma. Eles também são irmãos do Maxwell, Max Wilton, Maxwilla e Maxwell. Essas são a Maxwene e Maxilândia, que são irmãos da Maxwelma, Maxon, Maxwender, irmãos da Maxilândia, Maxwenia, Maxwelton, Maxwilma, Maxwell, Maxwilla, Maxwilton e Maxwell. Esses são Joselene e Milton, e juntos eles tiveram 11 filhos. Essa é a Maxwilla. Esse é o Max Wilton, o irmão da Maxwilla. Esse é o Maxwell, irmão da Maxwilla e do Max Wilton. Essa é a Maxwell, irmã do Maxwell, Maxwilla e Max Wilton. Esse é o Maxwelton e Maxwilma. Eles também são irmãos do Maxwell, Max Wilton, Maxwilla e Maxwell. Essas são a Maxwene e Maxilândia, que são irmãos da Maxwelma, Maxon, Maxwender, irmãos da Maxilândia, Maxwenia, Maxwelton, Maxwilma, Maxwell, Maxwilla, Maxwilton e Maxwell. Em 1969, um pombo pousou na cabeça desse cara e nunca mais saiu. Ele até tentou tirar o bicho, mas ele voava em círculos e voltava. Aí ele fez o que qualquer pessoa normal faria. Aceitou. Ele fazia compras, saía com os amigos e vivia normalmente com o bicho na cabeça. O pombo só saía quando ele ia pro trabalho, mas assim que ele chegava, voltava pra cabeça dele. Só que ele ficou famoso por isso e apareceu no jornal. E foi aí que um casal reconheceu o pombo de estimação dele, chamado Charlie, que gostava de ficar na cabeça das pessoas e tinha fugido de casa. Aí eles se reencontraram e o Charlie voltou pra cabeça original. Em 1969, um pombo pousou na cabeça desse cara e nunca mais saiu. Ele até tentou tirar o bicho, mas ele voava em círculos e voltava. Aí ele fez o que qualquer pessoa normal faria. Aceitou. Ele fazia compras, saía com os amigos e vivia normalmente com o bicho na cabeça. O pombo só saía quando ele ia pro trabalho, mas assim que ele chegava, voltava pra cabeça dele. Só que ele ficou famoso por isso e apareceu no jornal. E foi aí que um casal reconheceu o pombo de estimação dele, chamado Charlie, que gostava de ficar na cabeça das pessoas e tinha fugido de casa. Aí eles se reencontraram e o Charlie voltou pra cabeça original. Esse cachorro enganou todo mundo. Em 1908, uma menina caiu num rio enquanto brincava. Ela se afogou e já tava perdendo forças, até que um cachorro viu o que tava acontecendo e pulou no rio pra salvar a menina. O cachorro então virou um herói e foi premiado com vários petiscos. Dias depois, outro menino caiu no rio e incrivelmente foi resgatado pelo mesmo cachorro, que novamente foi premiado com petiscos. Misteriosamente, depois disso, várias crianças começaram a cair nesse mesmo rio. Pelo menos uma vez por dia, um moleque caía no rio e era resgatado pelo doguinho. E os vizinhos começaram a suspeitar que algum criminoso estava por trás disso, empurrando crianças no rio por pura maldade. E por isso começaram a vigiar essas crianças. Assim descobriram que o tal criminoso era, na verdade, o cachorro. Depois do primeiro resgate, que foi real, ele começou a empurrar as crianças ali de propósito, para resgatar elas e ganhar mais petiscos. Alguns banheiros da China têm um cronômetro que mostra há quanto tempo a pessoa tá lá dentro. Essa, por exemplo, tá há 4 minutos. Isso é pensado pra ajudar as pessoas. Se alguém estiver lá dentro há muito tempo, ela pode ter passado mal. E quem estiver fora pode chamar ajuda. Mas também serve pra impedir que as pessoas fiquem horas no banheiro vendo vídeo. Você gostaria disso no banheiro da sua escola? Vendo essa cena de um filme antigo, você provavelmente tá pensando que esse ator usou efeitos especiais ou um dublê. Mas não! Esse era o Buster Keaton, conhecido por fazer loucuras, como se pendurar em um trem em movimento sem usar dublês. O Keaton entrava tanto no papel que enquanto gravava essa cena, a água literalmente quebrou o pescoço dele. E ele só percebeu anos depois. Mas o pior foi quando derrubaram a frente de uma casa nele. A ideia era ele parar num lugar específico e ficar bem no lugar da janela. E apesar do diretor negar no começo, ele insistiu. E no fim se salvou por só alguns centímetros. Vendo essa cena de um filme antigo, você provavelmente tá pensando que esse ator usou efeitos especiais ou um dublê. Mas não! Esse era o Buster Keaton, conhecido por fazer loucuras, como se pendurar em um trem em movimento sem usar dublês. O Keaton entrava tanto no papel que enquanto gravava essa cena, a água literalmente quebrou o pescoço dele. E ele só percebeu anos depois. Mas o pior foi quando derrubaram a frente de uma casa nele. A ideia era ele parar num lugar específico e ficar bem no lugar da janela. E apesar do diretor negar no começo, ele insistiu. E no fim se salvou por só alguns centímetros. Esse artista deixa objetos escondidos em cidades famosas, criando uma caça ao tesouro na vida real.
Ele faz esses artigos em impressão 3D e depois deixa eles em lugares famosos de cidades do mundo inteiro. Cada item tem um QR Code pra você marcar que achou e poder levar o objeto pra casa. Você já achou um desses? Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Essa professora tinha uma regra muito burra. Ela nunca deixava ninguém ir no banheiro, porque achava que dava pra esperar pra ir no intervalo. Uma menina pedia em toda a aula, mas ela nunca deixava. Mas no último dia, resolveu se vingar. Durante a aula, pediu 3 vezes pra ir no banheiro e a professora não deixou, mesmo ela falando que era urgente. Mas na quarta vez, quando ela negou, a menina levantou, olhou nos olhos da professora e fez xixi na frente de todo mundo. Ela então contou pros pais e a professora foi demitida. Essa professora tinha uma regra muito burra. Ela nunca deixava ninguém ir no banheiro, porque achava que dava pra esperar pra ir no intervalo. Uma menina pedia em toda a aula, mas ela nunca deixava. Mas no último dia, resolveu se vingar. Durante a aula, pediu 3 vezes pra ir no banheiro e a professora não deixou, mesmo ela falando que era urgente. Mas na quarta vez, quando ela negou, a menina levantou, olhou nos olhos da professora e fez xixi na frente de todo mundo. Ela então contou pros pais e a professora foi demitida. A professora foi demitida por ser legal demais. Ela ensinava história e era a favorita dos alunos. E além disso, era rapper e postava suas músicas no YouTube. Só que os pais descobriram e não gostavam nada disso. E reclamaram com a escola, que deu 2 opções pra ela. Ou deletava todas as suas músicas ou seria demitida. E ela escolheu a última. Só que depois disso, ela lançou um novo clipe com todos os alunos da escola, zoando os pais que fizeram ela ser demitida. Existe uma playlist que é o roteiro inteiro de B-Movie. Preto, amarelo, preto, amarelo, preto, amarelo. Amarelo e preto. Hoje eu vou dar uma variada, é. Terry, o café tá na mesa. Tô indo. A playlist tem 8.550 músicas e 462 horas. E no final, eles até escrevem fim. Genial. Esse cara fez uma música com 0 palavras reais, só pela zoeira. Adriano Celentano tava muito bravo, porque as músicas em inglês faziam muito mais sucesso na Itália do que as músicas italianas. E aí ele teve uma ideia. Inventou uma música que parecia ser em inglês, mas que não tinha nenhuma palavra real. Era tudo inventado, pra provar que as pessoas escutariam qualquer coisa que viesse dos Estados Unidos, mesmo que ninguém entendesse a letra. Só que funcionou um pouco demais. A música virou não só a maior da sua carreira, como também pegou primeiro lugar na Itália. Esse cara fez uma música com 0 palavras reais, só pela zoeira. Adriano Celentano tava muito bravo, porque as músicas em inglês faziam muito mais sucesso na Itália do que as músicas italianas. E aí ele teve uma ideia. Inventou uma música que parecia ser em inglês, mas que não tinha nenhuma palavra real. Era tudo inventado, pra provar que as pessoas escutariam qualquer coisa que viesse dos Estados Unidos, mesmo que ninguém entendesse a letra. Só que funcionou um pouco demais. A música virou não só a maior da sua carreira, como também pegou primeiro lugar na Itália. Well,